Salve nação, saudações rubro-negras, temos aqui 3 cortes, cara, um do Jogo Aberto, um da ESPN e um do GE, para vocês ficarem sabendo de tudo que está acontecendo para o Fla-Flu. Flamengo se preparando, Fluminense se preparando, Mano Menezes com medo, é isso aí, cara, o Flamengo vai para cima do Fluminense porque o Felipe Luiz tem uma revanche. Foi o único time que o Flamengo perdeu até aqui, hein? Foi o Fluminense. E chegou a hora da vingança. Galera, vamos lá pro vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vou dar os créditos aqui para o Jogo Aberto, para a ESPN Brasil e para o GE também, né? Afinal de contas, são as imagens que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá pro vídeo, simbora! Ainda na batida dos clássicos, tem um encontro entre Fluminense e Flamengo no Maracanã amanhã. O Flu precisa muito dessa vitória. O Flamengo é um pouquinho mais tranquilo. A expectativa é de Maracanã lotado para o segundo clássico disputado no Rio de Janeiro em 2025. Fluminense e Flamengo entram em campo neste sábado, às 4h30 da tarde, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. As duas equipes vivem momentos distintos na temporada, mas chegam para a partida depois de vencerem na última rodada. O tricolor ganhou do Vasco por 2-1. Já o rubro-negro goleou a Portuguesa por 5-0, com um time considerado alternativo. Pelo lado do Fluminense, a dúvida fica por conta do lateral direito Samuel Xavier, que foi poupado contra o Vasco por conta de dores na coxa esquerda. Além disso, o técnico Mano Menezes segue sem poder contar com Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, e Ganso, com quadro de miocardite. A tendência é que Mano escale a mesma equipe que venceu o Vasco. E a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então, você vê que essa é a realidade, mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, exige ambição para jogar quando se tem a bola, se tem capacidade para atacar. A boa notícia para a torcida tricolor é que Germancano renovou o contrato até o fim de 2026. Antes, o vínculo dele com o Fluminense ia até o final deste ano. Ídolo do clube, Cano conquistou uma Libertadores, uma Recopa e o bicampeonato do Carioca e da Taça Guanabara. Já o treinador Felipe Luiz deve mandar a campo os titulares que foram poupados contra a Portuguesa. O Flamengo encerra a preparação para o clássico nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. O lateral direito Varela também retorna ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta, após ter sido liberado para o velório da mãe no Uruguai. Ele será reavaliado para o duelo de amanhã. O Fluminense foi a única equipe que conseguiu derrotar Felipe Luiz à frente do Flamengo. O tricolor venceu por 2-0 em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas isso não preocupa o treinador rubro-negro. Quero ganhar. Não vou entrar nem para empatar, nem para perder nenhum jogo nunca. Os jogadores que eu vou colocar no campo vão ser os que eu acredito que vão ser os melhores para vencer o jogo. E se eu não acredito que eles são os melhores, não vão ser eles que vão começar. Na tabela, o Fluminense é o 8º colocado com 10 pontos somados, a 2 do G4, zona de classificação para as semifinais do estadual. Já o Flamengo é o vice-líder com 13 pontos. Muito bem, vamos acompanhar as emoções desse Fla-Flu. Vamos lá, galera. Temos aqui também um corte do Sport Center da ESPN Brasil. Vamos lá. Como é que o Pedro Henrique Torre vai definir isso? Vai ser um sururu, um hilarie? Vai ser um hilarie, hein, Pedro? Hilarie. Um hilarie, um convescote de torcidas, vai ser animadíssimo aqui no Maracanã. Amanhã a gente espera às 16h30. Um abraço para todos, beijo para Mari, enfim, Marra, Jailson, todo mundo que está com a gente aí, o Bruno também. Pois é, aqui atrás dá para ver, tem uma fila já, o pessoal enfim, enfileirando realmente, né, perdão pela redundância, mas já em busca de ingressos para essa partida, porque o clima está quentíssimo, a chapa está muito quente aqui no Rio de Janeiro, mas todo mundo quer conferir esse primeiro Fla-Flu de 2025. Promete bastante, um duelo muito interessante. O Flamengo vem muito bem, campeão da Supercopa, com um time reserva, a gente pode dizer,
no meio de semana ganhou de 5-0 da Portuguesa. O Fluminense conseguiu a vitória de virada por 2-1 sobre o Vasco em Brasília, uma vitória muito importante também, porque foi a 10 pontos, então agora sonha com a classificação ainda, tem que vencer até o Flamengo para ter aquela condição ali de chegar mais em cima. O Flamengo tem 13 pontos, foi superado pelo Volta Redonda, está em segundo lugar, então vai ser uma disputa muito interessante. E o Fluminense é o único time que venceu o Felipe Luiz em 20 jogos do Felipe no comando da equipe profissional. No ano passado, pelo Campeonato Brasileiro. Até o Flamengo foi meio que enterrou as suas chances de título naquele Fla-Flu. Então o Flamengo vai com a força máxima possível. Agora pela manhã o clube informou que o De La Cruz ele vai ficar fora desse Fla-Flu por conta de controle de carga. Ano passado sofreu bastante com as lesões, enfim, desfalcou bastante, então vai ter um controle de carga. Ele fica fora e fica a expectativa, quem vai jogar ali no meio, Everton Araújo, de repente também o Alan pode incorporar esse meio de campo, então a gente vai ficar de olho no qual vai ser essa possibilidade do Felipe Luiz. E o Fluminense conta com o Cano também, que vive uma excelente fase, né, em 2025, depois de um ano muito complicado em 2024, quando fez só 7 gols, sofreu muito com lesões. Nesse ano, 5 jogos, 4 gols, e a vítima preferida dele com a camisa do Fluminense é o Flamengo. Foram 7 gols e o Fluminense anunciou a renovação do Cano de contrato, agora vai até o fim de 2026. Antes de devolver para vocês, Bruno e Mari, só para terminar mesmo, o Flamengo amanhã vai homenagear os garotos do Ninho, vão se completar 6 anos da tragédia do Ninho do Urubu. Vai ter uma celebração lá, uma homenagem ecumênica, no Ninho do Urubu, fechada para famílias e diretoria, e no Maracanã um pet na camisa e também uma exibição no telão, escrito pet na camisa, nossos 10. Então é a homenagem que o Flamengo vai fazer às famílias e também aos garotos que se foram naquela tragédia do Ninho do Urubu. Importantíssimo, tá, Pedro? Sempre lembrar e homenagear depois de tudo que aconteceu. A gente fala mais com... Olha aí, galera, uma notícia de última hora, uma notícia ruim pra gente. De La Cruz desfalca o Flamengo contra o Fluminense. Vamos saber aqui as causas, né, cara? Por quê, né? Vamos lá, então. Tá aqui no portal do GE. De La Cruz não estará à disposição do Flamengo para o clássico contra o Fluminense às 16h30 deste sábado pelo Campeonato Carioca. O volante fica fora por causa do planejamento físico que o clube elaborou para os jogadores neste início de temporada. Pelo menos é só um, né? O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Nico De La Cruz não estará em campo na partida contra o Fluminense neste sábado devido a um controle de carga estabelecido pelo departamento médico. A decisão segue o planejamento físico dos jogadores para a sequência da temporada, publicou o clube em nota. Tá aí, De La Cruz é um desfalque importante, né? Vai fazer falta com certeza, mas temos banco, temos reposição. Felipe Luiz reencontrará o único time que conseguiu derrotá-lo no Fla. Vamos ver aqui então, galera. Felipe Luiz no Flamengo se prepara para uma revanche contra o único time que conseguiu derrotá-lo até agora. O vice-líder do Campeonato Carioca, o Flamengo, voltará a campo neste sábado e tem pela frente o clássico Fla-Flu às 16h30 de Brasília no Maracanã. Jogo que será uma revanche para Felipe Luiz contra o Fluminense, o único time que conseguiu derrotar o treinador sensação do futebol brasileiro nesse seu início de carreira. Tá aí o brabo homem. Contando o amistoso contra o São Paulo nos Estados Unidos, Felipe Luiz soma 20 jogos no comando do Flamengo com um alto aproveitamento de 75%. Comparado aos outros treinadores rubro-negros na última década, o desempenho atual só fica atrás dos incríveis 81% que teve Jorge Jesus no fim de sua passagem pela Gávea. Tá aí, né? Até o momento, Felipe Luiz, né, como é chamado carinhosamente pelos jogadores, acumula 13 vitórias, 6 empates e uma única derrota sofrida no dia 17 de outubro do ano passado, na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era apenas a terceira partida do treinador e o Flamengo perdeu grandes chances de marcar no primeiro tempo. E eu lembro que naquele jogo o Flamengo jogou com time reserva, né? Porque tinha a decisão da Copa do Brasil, né?
Rossi ainda defendeu um pênalti cobrado por Ganso, mas na etapa final o Fluminense de Mano Menezes venceu por 2-0 com gols de Arias e Lima. Resultado que foi muito importante para o tricolor conseguir escapar do rebaixamento para a Série B. Isso que me deixa triste. Enquanto, por outro lado, tirou a esperança do rubro-negro de brigar pelo título brasileiro. Se tivesse vencido, ficaria 6 pontos do líder Botafogo e ainda com um jogo a menos. Tá, então, galera, Felipe Luiz como treinador, tá aqui todos os resultados, ó. Flamengo 1-0 no Corinthians pela Copa do Brasil, 2-0 no Bahia no Brasileiro, perdeu aí para o Fluminense o único jogo, Corinthians 0-0 pela Copa do Brasil, Flamengo 4-2 no Juventude pelo Brasileiro, Internacional 1-1, Flamengo 3-0 no Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, Flamengo 1-0 no Cruzeiro, Atlético Mineiro de novo, né, Copa do Brasil, Flamengo venceu por 1-0, empatou com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro em 0-0, venceu o Cuiabá por 2-1, empatou com Fortaleza em 0-0, venceu o Internacional por 3-2, venceu o Criciúma por 3-0, empatou em 2-2 com Vitória, 0-0 com São Paulo, venceu o Volta Redonda por 2-0, venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 e venceu o Botafogo na Supercopa por 3-1, né? Que jogaço, né? E venceu agora a Portuguesa por 5-0. Todos os jogos aí do Felipe Luiz comandando o malvado, o malvadão. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui.